O nome do curso era Criatividade Aplicada e era para o público em geral, empresários, universitários, especialistas. Fiz 4 turmas desse curso na Casa Firjan. Depois eu fui para a área de comunicação da Casa Firjan, onde eu estou hoje. E aí, quando rolou esse lance de pandemia agora, todo mundo em casa e tal, eu falei, comecei a ver umas matérias de professores desesperados, alunos desmotivados, né? Toda hora saindo isso, professores com dificuldade de se adaptar à educação online e tal. Aí eu falei, eu acho que eu consigo ajudar de alguma forma essa galera. E aí comecei a estudar desde o ano passado, desde maio, comecei a ler um monte de coisa relacionada à educação e aí criei esse material, que é a parte que eu vou dividir com vocês agora, que é o curso de Criatividade para Educadores, que eu rodei uma primeira turma para professores no final do ano passado, e foi muito legal. E aí veio essa proposta de fazer oficina com vocês. Então, esse curso que eu chamo de Criosfera, né, é um curso, na verdade é uma oficina que a gente vai trabalhar, mas é um curso que eu estou montando, que é um curso de criatividade para educadores. E eu queria começar a parte 1, a gente vai começar já a dar uma contextualizada rápida de educação na pandemia, para depois a gente partir propriamente para a criatividade. Então, a gente está vivendo um momento histórico. Isso aconteceu de uma hora para outra, pegou todo mundo de surpresa. Estava todo mundo já começando o ano letivo, recebendo os alunos, já dando atividade, tinha gente já até preparando prova, fazendo prova, e de repente todo mundo em casa, isolamento social, escola vazia, trabalho remoto, aula online, ansiedade, medo, a galera desistindo de estudar, muita gente alguns pais tiraram os filhos da escola, alguns filhos desistiram de ir e tal. E aí eu queria mostrar para vocês essa imagem e perguntar se algum de vocês já se sentiu assim nesse período aí de pandemia, dando aula online, vocês aí, esses atores aí coloridinhos, e os alunos lá do outro lado dessa gangorra. Vocês se sentiram assim em algum momento? Eu, com certeza. Foi difícil, Marcelo. Foi, né? Nossa, inúmeras vezes. Quando a gente não se sentiu assim, eu acho que essa é a Exato, pergunta. eu ia falar isso, Guilherme. Sempre. Eu acho que foi 100%. Né? Sempre. Só com uma diferença, em vez do pessoal estar ali assistindo, nossos alunos estavam dormindo. E no presencial, vocês já se sentiram assim também? Por vezes, sim. Essa realidade da gente ter sempre que estar se virando ali, fazendo alguma coisa, porque senão o aluno ele está ali. No presencial é mais difícil porque ele está ali, mas às vezes não está, né? Ele está no celular, ele está ali, mas está com a cabeça em casa. Quem dá aula em laboratório aí está no computador mexendo em alguma coisa. Então, chamar a atenção, conquistar a atenção desse aluno é um negócio muito complicado. Então, vocês concordam? O que vocês acham? Vocês acham que o que funcionou para vocês e para os pais de vocês, a educação que vocês tiveram, aquele modelo de educação de professor, aluno, carteira, uma atrás da outra, conteúdo, trabalho, prova, ele funciona hoje? Só que o Guilherme é professor de filosofia, Marcelo. Fala aí, E volta e meia a gente reorganiza esse arranjo da sala de aula. Então, por vezes, a gente sabe que esse modelo de aluno sentado na carteira, nesse modelo que você falou tradicional, de fato, é um modelo que a gente utiliza muito pouco. Eu costumo brincar muito com os meus alunos que, nas nossas salas, nós não temos uma sala de aula, a gente tem uma ágora, como se fosse aquela ágora lá de Atenas, em que a gente faz aquelas discussões. Uhum. Então, essa reorganização da sala de aula é uma forma do aluno se ver como um participante mais ativo do que apenas um receptáculo passivo de informação. Qual o problema com as aulas expositivas? A gente vai partir disso aí para a gente começar a pensar a forma como a gente está dando a aula. Não é só você tá em rodinha, se tá um atrás do outro, mas o conteúdo mesmo, como que a gente vai trabalhar. Então eu trouxe umas pesquisas aí de alguns livros que eu venho lendo aí desde o ano passado e que são uns dados bem interessantes. Olha que doido isso.
quanto mais tempo de aula, maior a sua desmotivação. Isso aí é do livro Blight. Depois eu vou deixar toda a bibliografia lá também no final. No começo da aula, os alunos estavam lá com quase 90 batimentos cardíacos por batidas por minuto. Né? Depois, no final, eles estão quase dormindo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Isso foi medido durante o que a gente chama de aula expositiva. É aquela aula que o professor fala e o aluno ouve. E essa pirâmide aqui que é maravilhosa, que é interessante, que vocês também já devem conhecer, que que mede aí o percentual de absorção do conteúdo, né? Quando ele assiste uma palestra, 5%. Quando ele lê alguma coisa, quando o estudante lê alguma coisa, 10%. 20% quando a gente utiliza recursos audiovisuais. 30% quando a gente demonstra o uso imediato de alguma coisa. Mas isso tudo aí, dessa primeira parte de cima da pirâmide, ainda é considerado o ensino tradicional, o ensino conteudista. E aí, quando a gente vai para a parte de baixo, acima dos 50%, é quando a gente abre para argumentação, para discussão em grupo, praticar o conhecimento, ensinar o outro, né? Bota para ele, para o próprio estudante, para fazer um seminário, para apresentar alguma coisa, para ensinar o próprio colega, às vezes dentro da própria sala. Então, são alguns recursos que a gente tem à nossa mão, que a gente já conhece e que a gente precisa usar cada vez mais para engajar esse cara. Faz sentido isso para vocês? Olha quanta coisa, quanta que a gente chama de soft skill, né? Quanta habilidade não técnica que a gente precisa desenvolver nos nossos jovens, nos nossos estudantes, e que a gente, em algum momento, a gente deixa de desenvolver. Porque eu fiquei durante muito tempo com essa história, a gente precisa ter um processo criativo. Muitos criativos ficam fissurados nessa história de processo criativo. A gente tem que entender como é que a criatividade funciona. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a me questionar isso. Isso funciona muito para algumas pessoas, mas, para o professor, eu acho que não é muito esse barato, processo criativo. Eu tenho que ligar a criatividade. Alguém quer falar? Alguém se considera aí um educador criativo? Pode falar, gente. Sim ou não? Sem medo. Aqui no chat, Marcelo, eles estão colocando alguns. Eles estão dizendo que tentam. A Summer, o Francis, que está sempre buscando. A Juraci já acha que não. E o Francis acha que está sempre buscando, porque tudo muda, né, à sua volta. O Romani diz que tenta, a Flávia também tenta. Legal. Mas eu ia falar mais ou menos isso, que eu tô toda a aula ali me esforçando para tentar ser criativo, e não só, eu tenho uma metodologia, né, eu parto muito das demandas dos alunos, eu gosto de ouvir o que eles têm para colocar e é dali que eu crio, entendeu? Eu não crio do nada da minha cabeça, eu crio com base no que eles mandam, no que eles falam, no que eles comentam. Muito bom, muito bom. Legal isso, né? Você recebe para depois criar, né? A gente fica atento no que está chegando para a gente, no que eles estão dando para a gente, e a partir dali a gente vai ter material. Marcelo, olha só, eu Cláudio, professor de matemática, eu também sou formado em arquitetura, e eu me identifiquei muito com essa frase do Gabriel, porque na faculdade a gente falava muito sobre essa questão de processo criativo na construção, na arquitetura, no projetar, né? Eu nunca consegui me adaptar a um tipo de processo que era apresentado dentro da faculdade. Eu também. Então, assim, eu conseguia ser criativo, eu conseguia desenvolver os projetos, né, e tudo mais, mas sem me alinhar a nenhum dos processos que eram apresentados, né? Eu cheguei ao ponto de acordar de madrugada e ter sonhado com uma ideia, e aí pegava o papel e desenhava. Mas às vezes eu estava indo para a faculdade e tinha uma ideia. Enfim, eu também nunca fui muito preso a essas questões. Eu sempre fui muito observador, né? Então eu olhando alguma coisa, né, eu via uma forma, eu via
alguma coisa que me trazia, né, uma motivação, me trazia uma ideia, né, criativa. E dentro de sala de aula, eu costumo, assim, quando é presencial, né, eu costumo utilizar muito os próprios alunos como exemplos. Eu brinco muito, por exemplo, no primeiro ano, quando a gente começa a trabalhar com conjuntos, eu formo conjuntos com os alunos e tudo mais. Eu tento ser o mais criativo possível para poder fazer com que eles participem efetivamente da aula, né? Mas vai acontecendo de acordo com a turma. Eu nunca criei assim uma ideia, vou fazer exatamente isso, né? Eu tenho várias ideias e aí, de acordo com a turma, a gente vai desenvolvendo, né? Que legal, cara, que legal. Isso faz muito sentido para mim também, cara, impressionante. Então, quando eu pensei nessa oficina, nesse curso, ele seguiu muito esse caminho. Não quero trabalhar processo criativo, eu quero que a galera incorpore. A gente precisa entender que nós somos naturalmente criativos, todos nós, né? A ideia é provocar. A ideia é provocar como é que surge esse modelo mental criativo. Não, essa questão de criatividade, eu sempre achei que eu não sou criativa, assim. Mas é interessante que às vezes vem uma criatividade. Eu falo, então, não é que eu não seja criativa. Na verdade, tem momentos que parece que a criatividade vem e a gente não sabe de onde ela veio. Do tipo assim, às vezes quando eu estou fazendo o planejamento, tem semana que eu fico agarrada, eu pego aquele conteúdo, quero fazer uma coisa diferente, aí demoro a concluir aquele planejamento. Tem semana que eu pego um tema e vem umas ideias assim que eu falo, gente, de onde está vindo isso? E quando eu vou aplicar esse planejamento, naquele momento de aula, aí vem algumas coisas assim que eu falo, não, eu não preciso fazer desse jeito que tá ali, não. Aí eu reinvento em cima daquilo ali que foi planejado. Então, assim, eu acho que existem momentos de criatividade. E como nós estamos no dia a dia, são todos os dias, essa criatividade, ela não existe todos os dias na nossa cabeça. Eu fico pensando, nossa, o professor tem que ser muito criativo para fazer da educação uma educação que seja vivenciada pelo nosso aluno, né? Então, a gente também precisa ter um pensamento que não é todo dia que você está com aquela criatividade à flor da pele. Mas... Legal isso que você dividiu com a gente, Sandra, porque, na verdade, o que a gente precisa entender é quais são os gatilhos que disparam essa nossa criatividade. Você é criativa em alguns momentos é porque você tem esse superpoder, tá? Só que você não use tanto, né? E aí, qual é o gatilho que dispara? Isso que você falou, um negócio que é muito legal. Você falou assim, eu não entendo muito bem por que isso acontece ou quando isso acontece, mas eu sei que em alguns momentos eu fico mais criativa do que em outros. Isso é muito legal, por quê? Porque a gente tende a não reparar mesmo isso. Normalmente a gente não analisa como que a criatividade acontece. Mas se a gente começar a fazer isso, a gente vai ver quais são os passos, as atitudes que a gente toma que fazem a gente ficar mais criativo ou que fazem as ideias surgir. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí mais adiante. Então a gente é criativo, todos nós somos, mas nem todos sabem disso, né? Muita gente acha assim, eu não sou criativo não, fulano que é, entendeu? Aí sempre tem nas escolas aí aqueles professores que se destacam, né? Que fazem vários projetos, que os alunos amam, que tem, né, aquele carisma, né? Muita gente acha que é dom, que é criatividade, não tem nada disso, né? Não tem nada de dom, de carisma, nada disso. Na verdade, todos nós somos e todos nós podemos ser esse professor criativo, esse professor que se destaca, esse professor que cria projeto o tempo inteiro, que está o tempo inteiro tendo ideia, e é isso que a gente vai falar mais adiante. O Kevin Aston continua assim, ó. O pensamento normal é rico e complexo. Tão rico e complexo que às vezes produz resultados extraordinários, ou ditos criativos. Não precisamos de outros processos. Cara, quando eu li isso aí, eu falei, é isso. A morte do processo criativo. Eu não quero mais falar de processo criativo. Eu quero falar agora de modelo mental. A gente não precisa de um processo. Nosso pensamento, nossa forma de gerar ideias, ela já é rica.
que a gente precisa fazer é estimular, é bombar isso, tá? Botar ali suplemento, botar informação, botar conexões para a gente explodir e gerar ideias o tempo inteiro. Mais uns dados aí, pesquisa, essa aqui tá rapidinho para a gente passar, como que a gente perde a criatividade, né? Isso aqui foi uma pesquisa bem famosa, feita com crianças de 5 anos, primeiro, 1.600 crianças, e aí essas crianças tinham 5 anos e 98% dessas crianças se mostraram muito criativas. Fizeram alguns testes lá da NASA e tal, com essas crianças, e 98% muito criativo. Depois pegaram esse mesmo grupo, 5 anos depois, as crianças estavam com 10 anos, e só 30% delas continuaram criativas. Depois, no mesmo grupo de 1.600 crianças, mais 5 anos depois, as crianças estavam com 15 anos, e olha só, 12% só se mostraram muito criativas nos testes. E aí depois pegaram um outro grupo de 200 mil pessoas com mais de 25 anos, e só 2% dessas pessoas se mostrou altamente criativo. Então, cara, a gente vai deixando de ser criativo muito por isso. Um julgamento, né, uma falta de estímulo. Então, Paulo, esse relato do Paulo é legal porque assim, ele desenvolveu um método, né, sob pressão para resolver um problema. Mas antes disso, ele entendeu que tinha um problema. É o nosso olhar, né, pensamento crítico. Eu tenho que olhar o tempo inteiro e estar entendendo. Isso que é o grande lance. Né? Porque se você também acha que não tem problema, você não entende que não tem um problema ali, passa batido. E aí você não precisa resolver nada. Entendeu? Então ele primeiro identificou, ele estava atento ali, estava ligado, identifiquei, opa, peraí, isso aqui eu tenho que resolver. E aí tem várias formas de resolver, uma delas foi essa aí que o Paulo encontrou. Muito legal, Paulo, obrigado por compartilhar a experiência. A gente lembra agora de alguns desses estudantes que chegaram para a gente completamente sem percepção mesmo até do seu valor nesse espaço de mundo, de escola. E a gente consegue identificar, mesmo nesse período pandêmico, que a gente conseguiu afetar a vida de alguns positivamente. Então, assim, legal. Eu acho que esse é um exercício que a gente precisa praticar muito, né, no nosso dia a dia, tá sempre aí no nosso radar, que é trabalhar esse currículo oculto desses que chegam até a gente, né? Exato. Boa, Marcília. E legal você chamar a atenção para isso, porque olha como é que esse dado é comprovado. Numa turma de, 40 alunos, né? Você tem ali os que são enxergados pela turma como os criativos. Né? Na minha época de escola, eu era um desses criativos, porque eu era o cara que era escolhido para fazer a capa dos trabalhos, né? Então era para desenhar no gesso, no braço, quando o colega quebrou o braço, ele tinha que desenhar no gesso. Né? E depois você vai encontrando outras formas de expressar sua criatividade. Mas geralmente é uma minoria. E a gente precisa fazer isso que vocês estão fazendo, resgatar, fazer essa molecada entender que eles são criativos e estimular essa criatividade, estimular essas soft skills aí, adaptabilidade, criatividade, resolução de problemas, estimular isso nessa galera porque eles são capazes disso. Né? Fazer um caminho de volta e a gente não cair, às vezes, num hábito que a gente tem de quando a gente identificou aquele que é o criativo, né, que tem essa criatividade, aí a gente acaba usando mais das habilidades dele. Isso. Facilita a vida de todo mundo. Exatamente. Exatamente. A gente tem que fazer todo mundo ser criativo, né? Só ficar recorrendo a um. Boa, Marcília. O objetivo dessa oficina é começar esse movimento, estimular, provocar vocês a começarem esse movimento de sair da caixa, sair da zona de conforto e ousar, e inovar nas nossas aulas cada vez mais. Mas eu já fiquei confortável quando você falou que a criatividade é intrínseca, né? Eu acalmei meu coração, porque eu sempre fui em busca dessa criatividade, né? Que eu tinha que ter, e enfim. E aí, quando você disse isso, acalmou meu coração de saber que a gente pode realmente buscar lá dentro de nós,
né? Ela já está aí. Ela já está aqui, né? E isso, e um outro ponto que você mostrou foi aquele gráfico. Aquela tabela de criatividade que vai caindo ao longo dos anos, né? Das crianças. Isso a gente consegue ver tranquilamente aqui na Gerência de Educação Básica como um todo, né? Porque quando a gente olha os alunos do Fundamental 1, quando a gente olha do Fundamental 2 e do Médio, é incrível como isso vai caindo ao longo do tempo. E o quanto a gente precisa aprender também com esses professores do Fundamental 1, porque o tempo todo eles estão estimulando esses alunos, né? E quando eles chegam no Fundamental 2 e Médio, por serem professores especialistas, isso também aos poucos vai se perdendo. Claro também porque tem a demanda dos professores, tem toda uma questão por trás disso, né? Então, ouvindo a sua fala, eu fiquei muito mais interessada, né? Muito mais observadora que sou, para poder trazer isso para as nossas escolas, não só para o Fundamental 1, né? A gente sempre conversa aqui na Gerência de Educação de o quanto a gente precisa aprender com esses professores, né? E o quanto a gente precisa trazer para os outros segmentos que a gente tem. Nossa, Marcelo, foi muito bom. Valeu, foi legal. Muito legal. Estou acompanhando aqui o chat, o pessoal está aparecendo aqui, acho que eles vão poder falar um pouquinho, mas no chat só tem elogios, só tem bons comentários, né? Eles adoraram, foi muito bom mesmo. Fala aí, gente. Flávia, Matheus, daqui eu tô vendo Rovani, Sandra. A oficina foi bem produtiva, acrescentou muito e vamos aplicá-la agora em sala de aula. Que bom. Muito obrigado, bom. Marcelo. Valeu, obrigado, Rovani. Aqueles exercícios de criatividade, adorei. Das palavras, das frases, adorei. Legal. Bom, a gente se esquece um pouco também de ser criativa, né? Conforme você vai, é uma coisa que parece que adormece. Eu acho que vou falar isso pelos colegas que também têm criança em casa, né? A criança, ela tem isso de uma forma muito natural. E a gente, com toda a nossa correria, frustração, nossas dores, nossas angústias, isso vai morrendo. E, de repente, você trouxe isso, você deu o gatilho de acordar isso, né? Obrigada por esse gatilho, por nos acordar. Valeu, obrigado. Obrigado, Flávio.